Então, pessoal, bem-vindo de volta. Vamos lá. Questão 7. No que diz respeito ao direito processual civil, julgue o item. Então, o objetivo dessa questão aqui é só saber se está certo ou errado. Quando interposto pela parte recurso extraordinário ou especial, caberá recurso adesivo no mesmo prazo estabelecido para as contrarrazões. No entanto, caso o recurso especial seja considerado como inadmissível, o recurso adesivo não será conhecido. Então, a alternativa está correta. Por quê? Porque cabe recurso adesivo em recurso especial e extraordinário, e o recurso adesivo ele é dependente do recurso principal, como acentua o artigo 997 do CPC. Então, olha aqui, parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras desde quanto aos requisitos de admissibilidade de julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Então, o recurso adesivo ele é cabível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, fica uma dica aí para você lembrar, né, das hipóteses de cabimento do recurso adesivo, AP no REX e no RESP, né? Então é apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Ok? Vamos lá. Questão 8. Vamos subir a tela. Cláudio, em face da execução por título extrajudicial que lhe moveu Daniel, ajuizou embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. O advogado de Cláudio, inconformado, interpõe recurso de apelação. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel requer a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Diante do caso concreto e considerando que o juízo não concedeu efeito suspensivo aos embargos, assinale a afirmativa correta. Então, a questão, ela versa, né, sobre a execução de título extrajudicial e, no caso aí, apelação em razão de embargos julgados improcedentes, né? Então, estou falando aí dos efeitos da apelação. Nessa hipótese, né, nós vamos ver aí quais recursos estão fora da regra do efeito suspensivo, né, que a apelação possui como praxe. A penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos de execução possuem efeitos suspensivos decorrentes de lei. Não, né? Os embargos de execução não possuem efeito suspensivo imediato. O recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força de lei, tornando a penhora incorreta. Também não, vamos lá. Artigo 1012, a apelação terá efeito suspensivo. Então, aqui, essa é a regra geral, né? Além de outras hipóteses, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que, então, nesse caso aqui, não estão sujeitos ao efeito suspensivo, né? E aqui nós temos no inciso 3 a hipótese da nossa questão. Extingue sem resolução do mérito, julga improcedentes os embargos do executado. Então, surte efeito imediato, não é o caso de penhora incorreta e etc. A apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes os embargos dotada de efeito meramente devolutivo,
o que não impede a prática de atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. Correto, acabamos de ver. O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga embargos executados tem natureza jurídica de decisão interlocutória, devendo ser impugnado por meio de agravo de instrumento. Não é o nosso caso aqui, né? Que foi sentença nos embargos. Embargo é ação de conhecimento, né? Ele tem sentença. Não é que a execução não tenha sentença, a execução tem sentença também, né? Ela tem sentença de extinção, ela tem a sentença de confirmação do pagamento, né? De homologação, de transação. Então, falar que execução não tem sentença também é errado, tá? Mas as questões, né, que incidem diretamente no processo de execução são decididas por meio de decisão interlocutória e daí por isso que cabe agravo de instrumento. No nosso caso ali, da questão 8, era sentença mesmo dos embargos do devedor. A questão 9, ela vai tratar aí da decisão denegatória de mandado de segurança, né? Então vamos lá ver. O Tribunal de Justiça do Estado X, em mandado de segurança de sua competência originária, denegou a ordem em ação dessa natureza, impetrada por Flávio. Este, por seu advogado, inconformado com a referida decisão, interpôs recurso especial. Então vamos analisar aí o enunciado, né? Era um mandado de segurança de competência originária, né? O que é competência originária? Competência originária é onde dentro dos órgãos jurisdicionais, né, vai iniciar a prestação jurisdicional. Então, se a competência originária é do Tribunal de Justiça, significa que esse mandado de segurança ele já começou, né, em segunda instância, que na verdade o tribunal exerceu o primeiro grau de jurisdição. E aí o advogado, inconformado com essa decisão, ele interpôs diretamente o recurso especial, né? Então vamos ver. O STJ poderá conhecer do recurso especial por aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O princípio da fungibilidade recursal, ele não é admitido quando o erro é crasso, né? Que é a hipótese aqui, como veremos já já. O recurso especial não é cabível na hipótese, eis que as decisões denegatórias em mandado de segurança de competência originária de tribunais de justiça somente podem ser impugnadas por meio de recurso extraordinário. Exatamente. Entretanto, né, não é recurso extraordinário. Está errado aqui o recurso extraordinário. Vamos marcar lá de cima, lá que a gente esqueceu de marcar. Fungibilidade recursal, não é cabível nesse caso. O recurso especial não deve ser conhecido na medida em que o recurso ordinário que se mostra cabível no caso em tela. Maravilha. Então vamos ver se é esse aqui. Cadê nosso CPC? Então, falando aí dos recursos ordinários, né, que são propostos diretamente no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, dependendo aí do caso. Então, no caso nosso lá é um mandado de segurança, né? Então, o recurso ordinário será apresentado aí, ó, será julgado pelo STJ
nos mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal, quando denegatória a decisão. É exatamente o caso, né? Então, cabe aí o recurso ordinário. E a lei que é bem explícita, não é o caso de erro excusável, né? Para a aplicação do princípio da fungibilidade. Então, está correta a letra C. Ah, como que eu vou saber se é especial e tal? Você tem que olhar, né, aqui a decisão de onde que surgiu. E aqui no caso, né, quando se trata dos chamados remédios constitucionais, né, do mandado de segurança, habeas corpus, competência originária do Estado, recurso ordinário. Quando ele se inicia nos tribunais superiores, aí o recurso ordinário vai para o Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó. Mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, que são os remédios constitucionais, decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão, né? E também, sempre lembrando, né, que a decisão tem que ser denegatória, tá? Além do artigo 1027, aqui você pode consultar o artigo 102, inciso 2, a linha A, e artigo 105, inciso 2, a linhas A e B da Constituição Federal, que vão falar lá exatamente do recurso ordinário. E na lei dos recursos, né, na lei dos tribunais superiores, os artigos 30 a 35, que é a lei 8.038/90. E vamos ver a letra D, porque que ela está errada. As decisões denegatórias de mandado de segurança de competência originária dos tribunais são irrecorríveis, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, né? Então, no caso, quando é denegatória, ela é recorrível por recurso ordinário. Eventualmente, se for decidida em única ou última instância, que não caiba mais recurso, aí sim é que seria hipótese de aviar o recurso especial ou recurso extraordinário, se fosse o caso de cabimento. Continuando, questão 10, essa questão caiu aí no 29º exame da OAB. Na vigência do CPC de 2015, José ajuizou a ação contra Luísa, postulando indenização de R$100 mil, tendo o pedido formulado sido julgado integralmente procedente por meio de sentença transitada em julgado. Diante disso, José deu início ao procedimento do cumprimento de sentença, tendo Luísa apresentado impugnação, a qual, no entanto, foi rejeitada pelo respectivo juízo, por meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso no prazo legal. Prosseguiu o seu procedimento do cumprimento de sentença para satisfação de crédito reconhecido em favor de José. Ocorre que, após o transjugado da sentença exequenda e a rejeição da impugnação, o STF proferiu acordo em sede de controle de constitucionalidade concentrado, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título executivo judicial que havia condenado Luísa na fase de conhecimento. Diante da decisão do STF, Luísa poderá. Então, vamos entender esse cabeçalho aqui gigante. Basicamente, né? Houve uma ação, uma execução, a Luísa se defendeu na execução, no cumprimento de sentença, apresentou impugnação, que foi rejeitada, ela não recorreu, então o processo, né, a
precluiu a possibilidade da Luísa apresentar impugnação, e após o trânsito julgado, houve a decisão do STF, né, em sede de controle de constitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título judicial contra a Luísa, né? Então, antes de vermos aqui as hipóteses, vamos lá ver o que o CPC diz a respeito. Então, lá na parte do cumprimento de sentença, da impugnação, etc., o CPC, no artigo 525, ele vai falar dos assuntos que podem ser tratados na impugnação, né? Então, aqui, ó, parágrafo 1º, executado poderá alegar inexigibilidade do título ou da obrigação. É o caso aqui da alegação lá da Luísa. E aí, então, lá no parágrafo 12, esse artigo é enorme, né? Lá no parágrafo 12 desse 525, olha o que o CPC vai trazer. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, né? Então é o caso aqui da Luísa. Aí vem, no caso parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica, que o exercício ele não fala se nesse controle concentrado houve algum tipo de modulação da decisão, né? Quando o STF ele dita se os efeitos daquela decisão, né, eles irão ser modulados, se a partir daquela decisão, se a partir de determinado momento. Não é o caso, a gente não tem, né, essa informação. A decisão do STF, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, aqui já afetou lá o nosso exercício, né? Porque lá foi posterior. O trânsito julgado é posterior à declaração da inconstitucionalidade. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após, é o nosso caso, né? Caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Aí aqui nesse caso, né, o prazo vai ser após a decisão do STF, não após a decisão exequenda, né? Então vamos voltar lá, ver nossas hipóteses. Depois eu vou falar mais um pouquinho. Interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação. Não pode, o próprio exercício falou que ela já perdeu o prazo, né? Interpor recurso de apelação contra a decisão que rejeitou sua impugnação, nada a ver, mesmo pelo mesmo motivo. Oferecer nova impugnação, alegando inexigibilidade da obrigação, não é o caso porque o julgamento ele foi posterior, né? Ele não foi anterior. Se fosse antes, aí ela poderia atravessar uma petição lá informando, né, que houve essa decisão e etc. Ajuizar ação rescisória em virtude da sentença estar fundada em lei, julgada inconstitucional pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, certinho, porque nós vimos lá, né, foi após o trânsito em julgado, aí cabe a ação rescisória, ok?
Antes da gente continuar, né, vamos fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho da ação rescisória, né? A ação rescisória, que é aquela ação proposta após o transjulgado da sentença, né? Transjulgado é quando a decisão não cabe mais recurso. Então, a ação rescisória tem natureza de ação, né, que vai permitir um novo julgamento da causa para anular o julgamento anterior. A ação rescisória, então, a gente chama o juízo anterior de juízo rescidente e o juízo que vai fazer o novo julgamento a gente chama de juízo rescisório. Como regra geral, né, a ação rescisória ela é cabível na sentença de mérito, seja ela definitiva ou seja sentença de mérito parcial, né, prevista no CPC, artigo 356. A sentença de mérito resolve a relação de direito material, né, portanto faz coisa julgada material. A outra hipótese diferenciada, né, de prazo para ação rescisória é essa que foi tratada na questão anterior, que quando o fundamento do título ele é julgado inconstitucional após o trânsito em julgado. E aí então o prazo, né, não é mais de 2 anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda, mas sim da decisão do STF, né, como a gente disse na questão anterior. Então vamos lá. Continuando aí, a questão número 11, ela vai falar da afetação, né, dos recursos em julgamentos repetitivos. Então vamos lá. Mariana ajuizou a ação de cobrança em face do Banco Racional para buscar restituição de valores pagos a títulos de tarifa de manutenção de conta, cobrados durante o período em que era titular de conta corrente perante tal banco. O juízo de primeiro grau, após a apresentação da contestação pelo banco, determinou que, em razão do STJ ter afetado para julgamento sob o rito de recursos especiais repetitivos a questão concernente à legalidade da tarifa de abertura de conta, o processo juizado por Mariana deveria ficar suspenso até a publicação do acórdão paradigma. Após ser intimada a decisão de suspensão, o advogado de Mariana analisou o processo afetado para julgamento pelo STJ e entendeu que a questão debatida sob o rito de recursos repetitivos não era a mesma debatida no processo juizado por Mariana, porque discutia outra tarifa bancária. Diante disso, pretende insurgir-se contra a suspensão do processo para que ele volte a tramitar regularmente. Sobre o procedimento a ser adotado por Mariana, assinale a afirmativa correta. Então, esse assunto, né, de afetação em razão do recurso repetitivo está regulado nos artigos 1036 e 1037. Sempre que houver multiplicidade de recursos, com fundamento idêntico à questão de direito, haverá afetação, né? Então aqui é a norma que regula essa afetação aí, determinando a suspensão de todos os processos que vier sobre aquele assunto. O artigo 1037, né, fala sobre a decisão, né, identifica a questão, determina a suspensão de todos os processos pendentes e etc. E aí a norma, mais adiante, ela vai dizer o que o advogado da cliente lá vai poder fazer. Então, olha só, parágrafo 13. Parágrafo 9. Demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Então, se a parte entender que o juiz afetou
né, de forma equivocada o seu processo, como é o caso, né, ela pode requerer o prosseguimento. Aí o parágrafo 10 vai falar como que é feito esse requerimento. O requerimento que se refere ao parágrafo 9º será dirigido ao juiz se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. É o nosso caso lá, né? Foi o juiz de primeiro grau que sobrestou. Ao relator, se estiver no tribunal de origem, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial extraordinário no tribunal de origem. Ao relator no tribunal superior, cujo processamento houver sido sobrestado. Sobrestado é suspenso. Interrompido, né? Suspenso. Aí o parágrafo 12. Reconhecida a distinção, né, o próprio juiz dará prosseguimento ao processo. Então, se ele acolher o requerimento da parte para dar prosseguimento, ele mesmo dá prosseguimento, né? E no caso aqui, se houver o recurso, né, ele vai encaminhar esse recurso para o tribunal respectivo quando o relator ele pede lá as ações paradigmas, né? E aqui vem falar, da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, que é esse requerimento de prosseguimento, caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau, agravo interno, se a decisão for do relator. Então, se o processo estiver em primeiro grau, agravo de instrumento, se o processo estiver no tribunal, agravo interno. Então, vamos voltar lá e ver nossas assertivas, nossas alternativas. Deverá peticionar ao STJ, demonstrando a distinção do seu caso, requerendo prosseguimento, caso seja negado o pedido, poderá interpor agravo interno. Aqui seria o caso, né, se não tivesse em primeira instância, mas como aqui no nosso enunciado, né, o juízo de primeiro grau determinou, etc. Então, foi o juízo de primeiro grau, né? Então, o que está errado por causa disso. Se tivesse, né, no próprio STJ, estaria certo. Deverá peticionar o juiz de primeiro grau, demonstrando a distinção do seu caso, parágrafo 9º, lá do 1037, e requerendo prosseguimento. Caso seja negado, poderá interpor agravo de instrumento. Correto, né? Parágrafo 9º e parágrafo 13 do nosso artigo lá, 1037. Deverá impetrar mandado de segurança, não é o caso, porque tem recurso cabível. Deverá peticionar o juízo demonstrando distinção, tá certo, e agravo interno não cabe, né, em juízo de primeiro grau. Então, alternativa B. Continuando. 12. As irmãs Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade com uma pequena instituição financeira com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs a ação em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa, então nós temos aqui um litisconsórcio, né? Ocorre que a empresa familiar teve as suas atividades encerradas por má gestão e as irmãs, há alguns anos, não mais se falam. Por isso, contrataram advogados de escritórios distintos. Então, aqui são litisconsortes com advogados distintos. Sobre a hipótese, assinar a afirmativa correta. Caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Nara. Então, aqui está falando do regime jurídico do litisconsórcio, né? Porque a regra é que os atos dos litisconsortes, os atos de um não
prejudicam nem beneficiam o outro, né? Entretanto, nessa circunstância aqui, né, o apelo interposto beneficia a irmã que não recorreu, né, tendo em vista que os seus interesses não são distintos. Então, isso está regulamentado aqui no artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, que não é o caso, que elas são ambas devedoras solidárias. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, que é exatamente o caso aí. Então, a nossa assertiva está correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. O litisconsórcio formado pelas irmãs pode ser classificado como litisconsórcio passivo, tá ok. Necessário, não tá ok, né? Não é necessário, porque elas são solidárias, ok? Então, o litisconsórcio necessário é aquele por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios, que não é o caso, né? O caso de solidariedade é litisconsórcio facultativa, que é o artigo 113 dos podem, né, litigar em conjunto ativo ou passivamente, quanto entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, que é o caso, né? O litisconsórcio unitário, ele é distinto do litisconsórcio simples, né? Que a sentença ela é uniforme a todos os litisconsortes. Então a B está errada. Caberá à parte interessada alegar a prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer a prescrição de ofício. Está errado, né? A prescrição, ela, apesar de ser questão de mérito, ela pode ser oposta de ofício, é uma objeção processual. A única exigência é que antes de o juiz ele decretar a prescrição, ele abra vista a parte que vai sofrer, né? Isso quando ele age de ofício ao requerimento. Então, o artigo 487 aí, né, fala exatamente isso, que a prescrição não será reconhecida sem que seja dada às partes a oportunidade de manifestar, exceto na hipótese do 332, parágrafo 1º, que o 332 fala do julgamento antecipado. Na verdade, aqui é da improcedência liminar, né, do pedido. E aí, o julgamento de prescrição é um julgamento de mérito, né? Vamos lá. O sendo vedado aqui está errado, né? Os prazos para manifestações dos litisconsortes com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro, ainda quando os autos de processo forem eletrônicos. Errado, né? Artigo 229. Deixa eu ver se eu separei ele aqui. Separei. Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, escritórios distintos, terão prazo em dobro, em qualquer juízo, independente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Então, se um dos réus for revel, não se aplica o prazo em dobro. E também não se aplica o disposto aos processos em autos eletrônicos. Então, a alternativa está errada, né? Porque é somente autos físicos. Teria que estar escrito aí autos físicos. Continuando aí, então, questão 13.
Pedro ajuizou a ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo tribunal em sede de apelação. Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo de legislação federal. A presidência do tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor. Então, isso aqui lá no vídeo 1, a gente já viu, né, lá no artigo 1030, artigo 1021 e artigo 1042. São cabíveis contra a decisão que inadmite o recurso especial extraordinário ou o agravo interno ou o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. No caso que está falando de recurso especial, então seria ou agravo em recurso especial ou agravo interno, né? Você já pode excluir aí a alternativa D, né? Porque não é caso de recurso extraordinário. Quando, então, relembrando lá o que a gente viu, cabe o agravo em recurso especial, quando que cabe o agravo interno, né? Depende do fundamento. Então, vamos lá. Agravo em recurso especial para que o STJ examine o recurso, se o recurso preenche ou não os requisitos de admissibilidade. Aqui está certo quanto ao cabimento do agravo em recurso especial. Entretanto, o fundamento lá da inadmissibilidade, né, foi que o acórdão se encontrava em conformidade com o entendimento do STJ. Então, né, equivale aí ao julgamento de mérito. Então, não seria agravo em recurso especial por causa disso, né? Sobre esse fundamento não é cabível. B. Agravo interno para demonstrar ao STJ que o acordo recorrido versa sobre matéria distinta. Errado, não é agravo interno, né? Porque está falando aqui para o STJ e lá no enunciado está falando que o recurso ainda está na presidência do tribunal. Então não poderia ser agravo interno para o STJ. Só seria agravo interno para o STJ se ele estivesse no STJ. Agravo interno. Então só sobrou a alternativa C, né? Por óbvio, para demonstrar ao plenário do tribunal, ao seu órgão especial, que o acórdão versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ no regime de julgamento do recurso repetitivo. Essa aí está correta. Opa, está vermelho aqui, mas é ela que é a resposta. Onde que está azul aqui? Vamos ver. Está na B, é porque essa aqui é o gabarito da questão original. Então, nós vamos fazer um negócio aqui, ó. Só para a gente ficar com um azulzinho, tá? Se você já imprimiu, não tem problema, é só você marcar aí a letra C. Eu vou apagar essa aqui e vou trocá-las de lugar. Só para a gente ficar no azulzinho, tá? Mas se você não fizer a troca aí, a sua resposta é C. Vou pôr o B aqui só para eu ficar no azulzinho. Ok? Questão 14. José ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais estéticos em face de Pedro. O juiz competente, ao analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si, razão pela qual indeferiu, com fundamento na inépcia. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Então, nós estamos falando aqui do indeferimento da inicial.
Os recursos de apelação do indeferimento da inicial e do julgamento liminar de improcedência, que são esses dois artigos aqui, 331 e 332, têm em comum a possibilidade do chamado juízo de retratação, né? Então, nós já vimos que depois que a sentença é publicada, o juiz não pode modificá-la, a não ser para consertar erro material ou através de embargo de declaração, né? Mas nessa hipótese aqui, do indeferimento da inicial e do julgamento de improcedência liminar, ele pode exercer o juízo de retratação, que ele também pode fazer no caso do recurso de agravo de instrumento. Então, o 331, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias, retratar-se. Isso que se chama juízo de retratação. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. Sendo a sentença reformada, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado a sentença. Então vamos ver agora as alternativas. Apelação, sendo facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Está correta. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Apelação, sendo os autos diretamente remetidos ao tribunal após citação de Pedro, ele só vai ser citado se não houver o juiz de retratação. Apelação, sendo que o recurso será diretamente remetido ao tribunal, sem necessidade de citação, não é o caso. Agravo de instrumento não se aplica, né? 15. Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Com a publicação do acórdão, proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal. Simultaneamente, Lucas opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Então, nesse caso aí, as partes interpuseram, né, recursos simultâneos, o recurso especial e os embargos de declaração. Então, vamos ver as assertivas. O recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração de Lucas, né? Não porque ele não foi extemporâneo. Apesar dos embargos de declaração terem interrompido o prazo para oposição do recurso especial, o novo CPC admite que você possa praticar o ato antes do termo inicial, como é nesse caso. Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou alterar as razões de seu recurso especial, independentemente do resultado. Vamos ver o que fala a lei, né, a esse respeito. Esse aqui nós já vimos. 1024, parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Então, não é em qualquer hipótese, né? É só no caso em que haja modificação da decisão embargada, então a alternativa está errada. Alberto não precisará ratificar as razões para que o recurso seja processado e julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão ocorrida. Está certo, parágrafo 5º do artigo 1024. Se os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão, o recurso deposto pela outra parte antes da publicação do julgamento será processado e julgado independente de ratificação. Então, correto.
E D, Alberto deverá interpor novo recurso, não precisa, né? O próprio parágrafo 5º responde essa alternativa D como errada. 16, vamos lá. Coragem, que tá acabando. Arthur ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, já não é tribunal, é juizado, tá? Juizado é recurso inominado, né? Não é apelação. Com o objetivo de obter reparação por danos materiais, em razão do falho na prestação de serviço pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos foi publicada, mas não apreciou um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando em sua fundamentação importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargo de declaração para ver sanada tal omissão. Diante de tal cenário, a assinar a afirmativa correta. Arthur poderá opor embargo de declaração, suspendendo o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Então, aí, nós estamos buscando a afirmativa correta. No caso aqui, não, né? Porque o CPC, ele alterou a Lei 9.099, nas disposições finais lá, o artigo 1065, ele alterou o artigo 50 da Lei 9.099 para dizer que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso e não suspende. Antigamente suspendia, agora interrompe. Então está errado a letra A. Arthur não deverá interpor embargo de declaração, pois eles não são cabíveis no âmbito do juizado. Está errado, são cabíveis. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo. Errado, acabamos de ver. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Ok, certinho. 17. Carlos ajuizou, em 18 de março de 2016, ação contra o Banco Bom Sucesso. Ó, Banco Bom Sucesso, não, Banco Sucesso. Pelo procedimento comum, pretendendo a revisão de determinadas cláusulas de um contrato de abertura de crédito. Após a apresentação de contestação e réplica, iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o Banco Sucesso requerido a produção de prova pericial para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o pedido foi julgado procedente para revisar o contrato e limitar a cobrança de tais juros. Sobre a posição do banco, assinar a afirmativa correta. Então aqui, o enunciado, né, está falando aí do indeferimento de um pedido de prova pericial. E aí, então, sabemos que isso é feito por meio de decisão interlocutória, né? Sobre a posição do banco, assinar a afirmativa correta. Então, nós temos que buscar aqui a afirmativa correta. Ele deve interpor agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova, não tendo feito, a questão está preclusa e não admite rediscussão. Qual que é a solução aqui para a gente saber a resposta quando se trata de hipótese de cabimento ou não de agravo de instrumento? Lembra da dica lá do vídeo 1. Se não está lembrando, não anotou, volta lá e olha, né? Temer, companhia e 3 rejeições. Mas, vou quebrar o seu galho e nós vamos lá no artigo 1015. Que também, né, serve. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Vamos lá. O T do Temer, tutelas
mérito, rejeição, incidente, rejeição, exibição de documento ou coisa. Então, a prova que cabe agravo instrumento é a que verse sobre a exibição de documento ou coisa, né? Que é a rejeição do consórcio, admissão, intervenção de terceiro, concessão, modificação, revogação de efeito suspensivo, embargos, redistribuição do ônus da prova. E outros casos referidos em lei não é a hipótese, então, de indeferimento da prova pericial, né? Então, lembrando que falei que eu ia falar sobre decisão do STJ a respeito desse artigo 1015, né, desse rol taxativo do artigo 1015, que ele teve, na verdade, essa taxatividade revogada, né? Então, o STJ concluiu o seguinte, através do RESP 169-6396 do Mato Grosso, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, na Corte Especial do órgão. Publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018. A conclusão é a seguinte: o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, fora isso, vale o rol, né? Então, se não for uma hipótese de urgência decorrente da inutilidade, né, não vai caber, e qualquer consequência que nós já vimos. É o artigo 1009. Significa que aquela questão que não foi objeto de agravo de instrumento, ela não vai estar sujeita à preclusão. Não estando sujeita à preclusão, quando a parte for apelar, né, no caso o banco, na apelação, ele pode suscitar essa questão em preliminar de apelação. Ou, no caso do recorrido, pode suscitar a questão em preliminar de contra-razões. Então, ele deve interpor sob pena de preclusão? Não, porque se não está lá no rol, ele não é obrigado, não vai gerar preclusão, ele pode, de acordo com o artigo 1009, arguir depois. Ele deve apresentar petição de protesto contra a decisão, não é o caso. Ele deve permanecer inerte em relação à decisão, mas poderá rediscutir a questão em preliminar de apelação. Correto, artigo 1009, parágrafo 1º. Ele deve interpor agravo retido, não existe mais, já falamos. Não existe esse recurso de agravo retido, né? Parecer isso aí, você pode cortar. Então, alternativa C da questão 17. 18. Jerusa ajuizou a ação de cobrança em face de Vicente, que ao final da instrução probatória culminou em sentença de procedência de pedido condenatório, tendo o magistrado fixado honorários advocatícios em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado particular constituído por Jerusa, em razão de renúncia ao mandato apresentada por seu antigo advogado, logo após a distribuição da ação. Assim que assumiu o patrocínio da causa, o Dr. Alonso identificou que Jerusa não possui recursos suficientes para custear o processo, razão pela qual requereu e obteve o direito de gratuidade da justiça. A partir dos elementos denunciados, com base no CPC, assinale a afirmativa correta. O pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido formulado por meio de incidente processual em apenso, né? Falso, não há necessidade, né? O pedido ele pode ser formulado na inicial, no recurso, petição autônoma, né? Não existe essa exigência de incidente específico. É cabível a apelação versando exclusivamente sobre a majoração do valor dos honorários fixados pela sentença, mediante pagamento de preparo pelo Dr. Alonso. Correto, né? Os honorários são direito autônomo
do advogado, né? E a concessão da justiça gratuita é para a parte, não para o advogado. Então, se ele for apelar apenas dos honorários, sendo direito próprio, ou ele requer a gratuidade da justiça para ele, ou ele paga os honorários. Então, a resposta é a letra B. O fundamento está no artigo 99. Artigo 99, aqui, ó, parágrafo 4º. Assistendo requerente por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, na hipótese, parágrafo 4º, recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, como eu havia dito. A gratuidade não poderá ter sido deferida, pois Jerusa está assistido pelo advogado particular, acabamos de ver lá, parágrafo 4º, que não tem nada a ver. É cabível a apelação versando exclusivamente sobre a majoração dos honorários fixados pela sentença, sendo dispensável o pagamento em razão da concessão a Jerusa, né? Não, é só se o advogado recorresse da decisão como um todo, incluindo os honorários, aí ele poderia aproveitar a gratuidade da justiça da Jerusa, mas não é o caso. Ele recorreu só dos honorários dele. 19. Considera os enunciados quanto ao cumprimento de sentença. Então aqui, né, falando de execução, cumprimento de sentença, nós temos que achar quais são as certas, quais são as erradas. Então vamos lá. Cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória definitiva, far-se-á de ofício ou requerimento do exequente. Então, presta atenção que na Justiça do Trabalho, né, o cumprimento de sentença pode ser feito de ofício. Né? A execução da sentença trabalhista pode ser feita de ofício pelo juízo. No processo civil, não. Tá? Somente por requerimento. Artigo 523. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. No caso de condenação, em quantia certa, já fixada em liquidação. No caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento far-se-á a requerimento do exequente. Tá vendo aqui? Então, errada. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Correto, vou pôr azulzinho aqui, para a gente saber que está correto. Isto aí é artigo 514. Isso. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento dependerá da demonstração, né? Ipsis literis, o que está escrito lá na alternativa. A autocomposição judicial no cumprimento da sentença pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Está também correto, né? Sendo autocomposição, isso pode ocorrer. Não pode a sentença fazer isso, mas as partes, elas podem. Vamos ver aqui. 515, parágrafo 2º. Está dando para ver. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Correto também. Ipsis literis, o que está na lei. A decisão judicial, desde que pendente de recurso recebido somente no efeito devolutivo, poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário.
Então, olha só, aqui realmente existe a possibilidade de protesto da decisão, né? Entretanto, o requisito para esse protesto, né, é após a possibilidade de impugnação e da sentença transitada em julgado. Então tá errado. Ok? Não é com pendência de recurso, ainda que somente no efeito devolutivo. Isso autoriza a parte a executar, mas não protestar. Está correto que se afirma apenas em 2 e 3. Letra A, 2 e 3. O que eu fiz aqui? 20, 19, 20. No cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa, o executado foi intimado a pagar o débito. Nessa situação hipotética, fim do prazo para pagamento, o executado poderá apresentar impugnação no qual é lícito alegar. Então, aí está falando, né, das matérias que podem ser alegadas em impugnação. Isso é artigo 525, parágrafo 1º. O executado poderá alegar. Nós já vimos, né, esse aí também. Quando a gente falou da inexigibilidade do título. Então, ele pode alegar falta, nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, acumulação indevida de execuções, incompetência do juízo, qualquer causa modificativa extintiva, desde que supervenientes à sentença. No caso, se ele alegar excesso de execução, né, dizendo que o exequente pleiteia quantia superior à sentença, ele tem que indicar o valor correto, apresentando o demonstrativo do débito. Assim como o exequente ele é obrigado a fazer a planilha, o executado, né, ele tem o dever de dizer qual que é o valor que ele entende correto, né, sob pena de sua impugnação ser liminarmente rejeitada, conforme diz aí o parágrafo 5º, né, se for o único fundamento. A impugnação não impede atos executivos, né, podendo haver o pedido de caução. O efeito suspensivo, né, a impugnação, né, ele também não impede outros atos constritivos, né, se disser respeito somente à parte do objeto de execução, o restante pode ser executado normalmente, né? Então, o efeito suspensivo não é automático, ele tem que ser solicitado. E aqui o parágrafo 12 seguintes nós já vimos, né, que é o caso da declaração pelo Supremo da inexigibilidade da obrigação, né, por inconstitucionalidade, pelo controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, que pode ser objeto de impugnação desde que essa declaração, né, seja anterior ao trânsito em julgado, né? Se for posterior ao trânsito em julgado, decisão da impugnação, aí é ação rescisória, nós já vimos. Então vamos lá. Excesso de execução, no qual ele está legal. Excesso de execução, sem desnecessária indicação, errado, nós já falamos.
prescrição do direito invocado, desde que existente à época da fase de conhecimento, né? Errada, porque nós vimos lá, desde que superveniente a sentença, né? Então tem que ser após a sentença e não antes. Inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, se estiver fundada em lei considerada constitucional por STF, proferida antes do trânsito julgado de decisão exequenda, correto, né? Esse aqui é o contrário daquele outro exercício lá, aquele é depois, esse aqui é antes. Azulzinho tá certo. Imperiosidade de atribuição de efeito suspensivo, não, né? Errado, tem que ser requerido o efeito suspensivo. Incompetência absoluta do juízo da fase de conhecimento. Ele não pode alegar a questão da fase de conhecimento, que ele deveria ter alegado então, né? Aí cabe ele pleitear o juízo rescisório. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o exercício, né? Quem quiser aproveitar mais, ter mais acesso a materiais, faça o cadastro aí no nosso site para você receber sempre a atualização. E se você quiser mais ajuda aí para poder passar na OAB, matricule em um dos nossos cursos. Estamos esperando vocês. Um abraço e até mais.